seminários do Departamento de Matemática. Hoje recebe o Felipe Fernandes. O Felipe é ex-aluno do PPGM, né, do Programa de Pós-Graduação em Matemática do DM UFSCar, departamento. O Felipe fez a graduação, terminou a graduação em 2014, lá na Universidade de Brasília, e fez o mestrado sob minha orientação, terminando esse mestrado em 2017. E depois ele ingressou no doutorado aqui no PPGM mesmo, sob orientação do professor Benito Pires. E eu fui o co-orientador dele no doutorado. E ele terminou recentemente, em dezembro de 2020. Tá bom? E ele hoje vai falar sobre a conjectura jacobiana real forte no plano. Tudo bem, professor? Diga. Obrigado, Francisco. Então, vou falar sobre a conjectura jacobiana real forte no plano, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o problema e depois nós vamos apresentar dois contra-exemplos. A gente vai construir e vai ver a cara deles um pouquinho. O que é a conjectura jacobiana real forte no plano? Bom, ela afirma que uma aplicação polinomial de R2 em R2, satisfazendo o determinante jacobiano maior que zero, ela é injetiva. Em 94, Pinchuk ele apresentou uma família de contra-exemplos para essa conjectura. No exemplo dele, uma das coordenadas aqui, o P, tinha grau 10, e ele mostrou que podia tomar o Q de grau 35. Então, dessa família de contra-exemplos que ele construiu, o pessoal continua estudando. E dentro dessa família, o P sempre tem grau 10. E o Arno van den Essen mostrou que você pode reduzir o grau do Q. Em vez de pegar um Q de grau 35, você poderia pegar um Q de grau 25. E o Campbell, em seguida, mostrou que o menor grau possível para Q dentro dessa família de contra-exemplos do Pinchuk é 25. Então, esses contra-exemplos eles são muito complicados, né? Ou seja, uma das coordenadas tem grau 10 e outra 25, ou seja, o grau é muito alto, né? Será que tem como construir um contra-exemplo mais simples? Qual que é o menor grau possível para um contra-exemplo? Então, na direção contrária, a gente tem os seguintes fatos, né? Para construir um contra-exemplo, é preciso que uma das coordenadas, digamos a primeira coordenada, o P, se o P tiver todos os níveis conexos, você não consegue ter um contra-exemplo para esse P. Outro resultado nessa direção é que se o grau de P e o grau de Q forem menores ou igual a 3, você não tem um contra-exemplo, né? Do Vosterwicks, esse resultado. Na tese de doutorado do Ruidival, no trabalho de doutorado do Ruidival, do Francisco, junto com o Ruidival, né, sobre a orientação do Ruidival, eles mostraram que se o grau de P for menor ou igual a 3, você não tem contra-exemplo. E depois, no trabalho do Francisco com a Bruna, eles mostraram que se o grau de P for menor ou igual a 4, você também não consegue um contra-exemplo. Aí, os dois resultados do Vosterwicks, se alguma meia componente de P tem na sua fronteira uma semi-reta, ou seja, você tem uma semi-reta, a gente vai ver alguns exemplos mais para frente, vai ver um exemplo mais para frente, que é essa meia componente de Lib. Acho que todo mundo aqui sabia que é, né? Então, se alguma Reference Component possui uma semi-reta, você não tem contra-exemplo também, com esse P. E o último resultado aí mais recente, 2020, do Vosterwicks, se o grau de P for menor ou igual a 5 e o grau de Q for menor ou igual a 6, você também não tem contra-exemplo. Agora eu vou falar algumas coisas de como construir esses exemplos, dar uma ideia da construção desses exemplos. A gente vai enxergar
essa explicação J é determinante jacobiano de uma aplicação de R2 em R2, né? Aqui se pode pensar como se fosse cartesiano de R2 em R, R2R, cartesiano R2R. Então, é o determinante jacobiano. Quais são as propriedades dele? Ele é múltiplo linear e antissimétrico, né? É das propriedades do determinante, né? Ele é uma derivação, ou seja, ele satisfaz a regra de Leibniz, né? Você tem o produto, o jacobiano de U MN é M jacobiano de N jacobiano de N. Também satisfaz a regra da cadeia. E o U é constante em relação à derivação JU, ou seja, J de U é igual a zero. Aqui a gente vai escolher três funções auxiliares, porque elas têm propriedades boas junto com esse determinante jacobiano, que a gente vai ver agora. Esses três polinômios, eles têm essas propriedades aqui diferenciais. Ou seja, você tem que o HT, né, J de HT igual a H menos T. Aqui a gente vai fazer só esse aqui com detalhe e o resto a gente vai omitir, mas só para entrar no espírito da coisa de como faz essas contas aqui. Então, o jacobiano de HT, você troca a cara do H, né? O H é xf de t mais t, então xf de t mais t. Aí aqui a gente usa a linearidade, né? Quebra em 2, linearidade determinante, né? Aqui o j de tt é zero, né? Esse cara aqui vai sumir. Aqui a gente vai usar a regra do produto. Então vai sair o x, j de ft, mais f de t, j de xt, aquela regra do produto aqui. Aí aqui a gente usa a regra da cadeia, sendo f' de t, né? E aqui a gente só troca a definição do t. O t é xy menos 1, né? Só que esse termo aqui, ele é zero. Ele zera. E esse cara aqui é muito fácil de calcular, né? Qual que é o determinante jacobiano de x, xy menos 1? Ora, o que vai estar lá na matriz? Vai estar 1, 0, yx. Então, vai dar x isso aqui. Vai ficar xf de t. E, no fim das contas, isso dá xf de t é o quê? É h menos t. As contas para fazer o item 2 é mais ou menos a mesma coisa, análogo. Você só usa as propriedades e você obtém essas propriedades, essas identidades. Agora, essa propriedade aqui, essa segunda, a gente esquece a primeira, a gente só vai usar a segunda agora. Na verdade, a primeira você usa para demonstrar a segunda, mas enfim, a gente vai usar a segunda aqui. Essa propriedade ela é muito conveniente. Por quê? Porque se você tomar um P dessa forma aqui, H mais uma constante vezes a F, bom, o que acontece? O jacobiano de PF vai ser F também, né? Porque você vai ter um CF mais H. E se CF é constante em relação a essa derivação, né? Então, você vai ter um CF mais H, vai ser o jacobiano de P e F vai ser F também. Então, olha só que interessante, a gente já consegue construir uma coisa que é maior ou igual que zero com muita facilidade com um cara desse jeito, ó. Que o jacobiano de P com F quadrado vai dar quanto? Ora, você pode usar a regra da cadeia, né? Vai ser 2F vezes F, né? Então, 2F quadrado. Agora, 1 sobre F quadrado vai dar quanto? Vai dar... Quanto que dá esse termo aqui? O MP quadrado, P, ele é constante em relação à derivação JP. Então, o MP quadrado só sai, né, do jacobiano. E o jacobiano de P com menos 1 sobre F quadrado vai dar 1 sobre F ao cubo, né? 2 vezes 1 sobre F ao cubo. Só que tem mais o termo... Aqui eu estou usando a regra da cadeia, tá? Menos 1 sobre F ao cubo vai sair, com um sinal de mais aqui agora. E vai ficar jacobiano de P e F, vai cancelar esse F ao cubo e vai ficar F quadrado, no fim das contas. Bom, ficou meio confuso, mas, bom,
é isso aqui que tem no final. Basicamente, você está derivando e multiplicando por f. Deriva f, multiplica por f. É o que está acontecendo aqui. E para que essa função aqui, f, ela não necessariamente é um polinômio, né? Você vê que é uma razão de duas coisas aqui, né? E uma condição suficiente para f ser polinômio. Na verdade, uma condição necessária é que f divida g e menos 1 seja raiz de g. É uma condição necessária. Só estou justificando o que a gente vai fazer mais para frente, tá? E se o grau de f for menor ou igual que 1, então o gradiente de p sempre se anula. Então, eu quero um p de forma que p seja um polinômio e que o gradiente nunca se anule. Então, para fazer isso, eu preciso pegar um f de grau 2 e um g de grau 3, pelo menos. E é o que o Pinchuk faz. Ele considera um f de t sendo t quadrado e um g de h sendo h ao cubo mais h quadrado. E se você tomar um p dessa forma, como a gente tomou lá, cf mais h, e computar a base de Grobner de px, py, né, a gente está querendo construir um p de forma que o gradiente não se anule. Então, a gente computa essa base de Grobner. A gente obtém isso aqui. E observa que o gradiente de... Então, nesse caso, se c for igual a 1, você zera esse termo aqui, né? Dá 1 aqui, aparece 1, então isso aqui gera o ideal todo. Então, se c for igual a 1, o gradiente de p é diferente de zero. E se c for diferente de 1, você sempre vai ter uma solução para isso aqui, né? Então, é até engraçado que o Pinchuk, ele não explica direito de onde surge, não sei como ele descobriu também, né? Mas ele fala, uma escolha adequada para P parece ser essa. Aí aqui a gente mostra, em certo sentido, que é a única possível, né? Na construção, generaliza um pouco a construção dele. Então, esse aqui é o P do Pinchuk, é o P que ele obteve na construção dele. E a gente vai usar ele aqui nos próximos slides. Disso aqui tudo, nós observamos que o F, ele se fatora nesses dois termos, o P se fatora nesses dois termos e o P mais 1 no nível, ou seja, o P no nível menos 1 também se fatora. Logo, F e esse cara aqui não se anulam simultaneamente. Ou como assim, né? Vamos tentar justificar isso aqui. É claro que a gente pode usar a base de Grobner e fazer as contas, mas isso aqui é bem simples, olha só. O que é esse termo aqui? Ora, repare que tem os mesmos fatores aqui, né? F tem esse fator aqui em comum com esse nível e esse fator aqui em comum no nível menos 1, né? Então, o que acontece? Se eu pegar... Suponha que esse cara aqui é zero. Primeiro, vamos olhar para quem que é esse cara aqui, né? Quem que é esse cara? Esse cara aqui é p quadrado vezes p mais 1, ou seja, isso aqui é o quadrado vezes isso. Se você dividir por f, o que vai estar acontecendo? Eu vou estar cancelando esse termo e esse termo aqui, ou seja, eu vou ter esse cara aqui, isso ao quadrado vezes isso. Agora, vamos justificar que esses dois não são simultaneamente. Ora, se esse termo aqui é igual a zero, o que acontece? Eu afirmo que esse termo é diferente de zero. Por quê? Porque se esse cara aqui fosse zero, esses dois se anulariam, essas duas curvas se anulariam em algum ponto em comum. Ora, mas P é uma submersão, então isso não pode acontecer. Agora, eu afirmo também que esse cara aqui não se anula junto com esse cara aqui, com esse fator. Também é bem fácil, ó. Se esse cara aqui é zero, P igual a zero, P igual a zero. Então, essa curva aqui não pode intersectar essa curva. São níveis distintos do mesmo polinômio. Certo? Então, esses dois polinômios não se anulam simultaneamente. Então, muito facilmente, a gente já obteve um contra-exemplo para a conjectura. A menos de mostrar que P tem níveis conexos, né? Mas fica claro aqui, por ter esse fator aqui, que
que é um contra-exemplo para conjectura. Então, esse é uma condição bem simples assim, para um contra-exemplo que não é exatamente a construção do Pinchuk, mas acho que é a mais rápida, mais fácil de obter. Então, será que P admite um par de grau menor? A estratégia para tentar obter um P de grau menor é encontrar outras combinações algébricas entre F e polinômios dessa forma aqui, de modo que eles não se anulam simultaneamente. Então, o que eu fiz foi computar bases de Grubner entre coisas desse tipo aqui, e eu obtive isso aqui. Ou seja, se esse cara aqui é zero, a gente tem que esses dois polinômios não se anulam simultaneamente. Em particular, vou tomar A igual a 1, B igual a 0, tá? Nos próximos slides. Então, para encontrar um novo par, eu chuto que esse Q aqui pode funcionar, um palpite, que é mais ou menos o que era o polinômio do Pinchuk lá no exemplo dele. E, de fato, funciona. E com essas modificações na construção, eu consegui obter um contra-exemplo de grau 15. Então, esse aqui é o contra-exemplo mais simples conhecido até então. Aí a gente vai dar uma olhada agora. Agora chega de ver conta, né? Vamos ver uns desenhos, né? Então, aqui eu defino uma função que conta a quantidade de componentes conexas de um nível, dos níveis de um polinômio. No caso do P, ele tem essa contagem, se o C for menor ou igual que menos 1, ele tem duas componentes conexas. Se P for menor ou igual que maior ou igual que, desculpa, se C for maior ou igual que menos 1 e menor que 0, ele tem quatro componentes conexas, 5 no nível 0 e 4 em nível maior do que 0. E pode-se mostrar que as valores de aplicação de P são de fato onde muda a cardinalidade aqui no menos 1 e no 0. Aqui a gente tem um retrato no disco de Poincaré, vamos dizer assim, sem o infinito, tá? Aqui é uma coisa computacional. Eu fiz um estudo desse do Hamiltoniano de P no meu mestrado, mas essa simulação computacional ela é bem fiel ao estudo que a gente teve, que a gente fez. Aqui o P ele tem um componente de Ribbe aqui. Esse aqui é o nível 0, tem um componente de Ribbe aqui. Outra componente de Ribbe aqui e mais duas componentes de Ribbe no nível menos 1 para cá. Esse aqui é o polinômio. Para o polinômio Q, ele tem essa contagem, ele tem 3 componentes conexas nos níveis regulares e 4 nos níveis de bifurcação, né? 3 nos níveis regulares e 4 de bifurcação. E, de fato, ele tem exatamente esses 2 níveis de bifurcação. Aí aqui eu vou mostrar um retrato do Q também. Aqui eu esse resultado aqui computacional também ele é fiel a um estudo que eu fiz. Eu vou justificar mais para frente um outro exemplo que eu vou apresentar como que eu fiz Posso fazer uma pergunta? Pode fazer a pergunta. Deixa eu só colocar aqui. Olhando essas imagens, dá para ter uma ideia onde é que ele deixa de ser injetor? Onde deixa de ser injetor. Bom, a gente vai ver o próximo slide aí e a gente pode discutir as coisas. Tá legal. Tudo bom, Celso? A gente vai... Tudo bom. No próximo Não, tudo slide bem. vai ficar melhor as coisas. Tá bom, tá legal.
Obrigado. Valeu. Então, aqui você vê que tem um retrato um pouquinho diferente do outro, né? Apesar de ter 4 componentes de RIB, aqui tem Nesse exemplo aqui, eu fiz uma rotação, umas mudanças. Bom, enfim, vamos seguir aí. Eu quero mostrar a variedade sintótica primeiro, porque eu fiz uma trapaça aqui. Então, vamos lá. Então, aqui eu anuncio que o teorema de Hadamard, né, que é uma aplicação de classe C1, é um difomorfismo de classe C1, somente se o jacobiano é diferente de zero e f de x, o módulo de f de x tende a infinito quando x tende a infinito. Então, é interessante estudar quanto que falha essa propriedade aqui numa aplicação desse tipo. Ou seja, eu quero estudar o conjunto de pontos em que o domínio vai para infinito e a imagem vai para um lugar finito. Bom, seguindo as ideias do artigo lá do Wassewicz, eu consegui obter uma parametrização para a variedade assintótica desse exemplo. E você vê que é uma coisa bem simples, olha só. Bom, inclusive, se você reparametrizar S igual a S menos 1, dá uma coisa bem simples, né? E essa variedade assintótica é o traço da curva algébrica Q quadrado igual a 9p mais 1 ao cubo, ou seja, é uma cúspide a variedade assintótica desse exemplo. Então, aqui no próximo slide, eu vou responder a pergunta do Celso agora. Celso, agora eu vou olhar a imagem da aplicação, olhando ao longo das componentes conexas do polinômio P. Então, aqui eu tenho o domínio e aqui eu tenho a imagem. Aqui no domínio eu vou andar em cima das componentes conexas do polinômio P e aqui essa bolinha aqui ela vai estar na imagem dos pontos. Então, aqui, olha, eu estou pegando um nível negativo, né? Um nível regular negativo, então vamos ver o que está acontecendo aqui. Aqui, ó, a bolinha ela vai nessa curva aqui, ela vem e desce aqui, vai e volta. Então, o que acontece aqui na imagem? Vamos ver. Ao longo dessa curva aqui, ela está vindo aqui, ó, ela desce. E ao longo dessa aqui, ela sobe. Ou seja, todos os pontos aqui têm duas imagens inversas. Todos os pontos aqui têm duas imagens inversas. Mais uma vez. Agora a gente vai olhar para o nível menos 1, que é um dos valores de tipificação lá do P. E aqui eu vou olhar para o nível menos 1, mas eu vou olhar para duas componentes conexas do nível menos 1 e depois vou olhar para mais duas, porque lembra que ele se fatora e eu não consegui fazer tudo no mesmo slide. Mas vamos ver o que acontece aqui. Ele está vindo aqui, ó, e na imagem ele está aqui. Aí aqui você pode ver que ele é um ponto assintótico, que chegou no infinito. Aqui, né, foi para o infinito, mas foi para um valor finito aqui, né? Então dá para ver que pertence à variedade assintótica, né? Então dá para ver aqui, ó, subiu. Então essa parte aqui tem essa imagem, e essa parte aqui tem a mesma imagem aqui. E repara que esse ponto aqui, o ponto da cúspide, ele não tem imagem inversa. Até agora, né? E todos esses outros pontos aqui em vermelho, eles têm, aqui na parte de cima, né, tem duas imagens inversas.
Agora vamos para as outras duas componentes conexas. Opa. As outras duas componentes conexas, bom, antes, o que a gente esperava, né, que todos os pontos aqui têm duas imagens inversas, né? Todos esses pontos aqui. E, de fato, dá para ver que é um ponto assintótico aqui também, de novo, né? Duas vezes um ponto assintótico, né? Entre aspas, não sei se faz sentido dizer isso, né? Mas você vê que não tem imagem inversa esse ponto aqui. Bom, eu estou falando, você vê que eu estou apresentando desenho, né? Isso aqui tudo foi estudado já. Agora eu vou pegar um valor entre os dois valores de amplificação, um C entre menos 1 e 0. Acontece com C entre menos 1 e 0. Ele vem aqui, chega no valor assintótico, né? São essas curvas verdes aqui, ó. Ele vem uma componente conexa, chegou no valor assintótico. Não, são os vermelhos, desculpa. Então, tem uma componente conexa aqui, são 4, né? 1, 2, 3, 4. Vamos ver. Então, ele sobe por essa e chega nesse valor assintótico. Desce por aqui, depois sobe por aqui de novo. Chega nesse outro valor assintótico, depois desce e vai embora. Então, olha só o que acontece aqui. Olha, esse ponto aqui, ele está na imagem, uma vez. Na segunda vez, a bolinha ela vai para o infinito, né? Então, não está. Então, esses dois pontos aqui da variedade assintótica, eles têm uma imagem inversa. Os outros todos têm dois pontos. Tem duas imagens inversas, ou seja, todos os pontos têm duas imagens inversas, com exceção desses dois pontos, que tem somente uma. Essas contas aqui eu vou justificar mais no próximo exemplo, tá? Então, vamos indo aí. Agora, no outro valor de amplificação, nível 0. No nível 0, eu estou olhando três componentes conexas do nível 0. Você vê que esse ponto aqui ele está na variedade assintótica, né? Esse aqui também. E ele cruzou aqui. Então, todos esses pontos aqui já foram mapeados duas vezes. Agora ele vai só subir e descer, né? O que está faltando. Subiu. E desceu. Então, esse ponto aqui também não tem imagem inversa. Então, esse ponto aqui ele tem uma imagem inversa, esse ponto aqui não vai ter nenhuma imagem inversa, e todos os outros vão ter duas imagens inversas. E aqui no nível positivo, ele chegou aqui, chegou no valor assintótico. E essa curva aqui eu achei bem interessante. Olha só que interessante essa curva aqui, essa de cima aqui. Aqui vale esse valor aqui, no começo dela, e no final ela vale esse valor. Ou seja, eu achei interessante porque aqui ela é toda limitada ao longo dessas componentes conexas de níveis positivos. E ó, guarda aqui esse desenho dessa... Sim, Celso. Mais uma pergunta. O que acontece na vizinhança desses pontos quando, de repente, ele tem... Os vizinhos têm dois na imagem inversa e ele só tem um? Assim, em termos de jacobiano. Em termos de jacobiano. Ele muda de sinal. A imagem inversa de uma vizinhança, de qualquer ponto da variedade assintótica, não vai mudar de sinal, né? Mas a imagem inversa ela não vai ser limitada, né? Agora, em termos de jacobiano, não sei dizer. O jacobiano é sempre positivo. Isso é invariante, né? Uhum. Não sei dizer em termos de jacobiano, não. Só porque como ele diminui, né? Eu estou pensando aqui, olhando a imagem inversa, se você olha como uma fibra, né?
de repente, fazendo uma contagem com orientação, sabe, com que tipo de contagem de algébrica, a impressão que dá o que aconteceria, o que está acontecendo para passar de 2 para 1, se teria algum fenômeno. 2 para 1. Ela está deixando de ser própria nesse ponto. Agora, a pergunta é interessante. De fato, a conjectura dizem que é verdade agora, né? Se o jacobiano é constante, não tem contra-exemplo, né? Mas assim, mesmo com o jacobiano constante, a gente consegue dar exemplo não polinomial, né? Assim, então, eu não sei se é possível, sabe? Pelo menos por enquanto, eu não sei dizer se é possível dizer alguma coisa sobre o... Desculpe, Felipe, sobre o jacobiano. Segue, obrigado. Então, seguindo aqui, eu só achei interessante aqui para ressaltar aqui essa curva aqui. Então, ou seja, tem como você ter uma curva inteira limitada dentro da... Só mostrando aqui o desenho daqui, ó, ela cabe aqui dentro, né? As positivas, elas cabem aqui dentro, né? Só achei curioso isso. Então, aqui só um resumo aqui, né? Essa aplicação tem duas imagens inversas, se os pontos não estão na variedade sintótica. Tem uma imagem inversa se estão na variedade sintótica e não são ó, nem o ponto da cúspide, nem aquele outro ponto lá no valor de bifurcação. Nos valores de bifurcação lá. E não tem imagem inversa nesses dois pontos. Só um resumo aí do que a gente viu da imagem inversa dessa aplicação. Um comentário, esse meu exemplo tem grau 15, né? E a variedade sintótica e as propriedades do P... Bom, a variedade sintótica é importante. E esse estudo da imagem é o mesmo do Pinchuk, a menos de topologia, sei lá. O que muda é o grau algébrico da variedade sintótica, que diminui, com o meu exemplo. Ele é mais simples no sentido de grau, mas o do Pinchuk também tem uma cúspide, uma espécie de... Bom, é uma cúspide, uma singularidade de tipo cúspide e tudo mais. Mas esse meu exemplo ele é mais simples nesse sentido. Algebricamente mais simples. Aqui eu vou apresentar um segundo exemplo também. Esse segundo exemplo é uma pequena modificação do que eu obtive no mestrado já. Esse aqui eu construí esse exemplo no mestrado. Ele é um pouquinho mais complicado. Tem o P, nesse caso aqui, ele vai ter grau 15, né? O F, o H ele tem grau quanto? Olha, o T tem grau 2, o H vai ter 1 mais 4, né? 1 mais 2 vezes 2, dá 5. Então, isso aqui vai ter 20 menos 5, que dá 15. Então, o P vai ter grau 15 aqui nesse exemplo. No segundo exemplo que eu estou apresentando. E do mesmo jeito que a gente construiu aquele exemplo lá para aquele P, a gente consegue construir um outro exemplo para esse Q aqui. A diferença aqui é que eu mudei aquele G de H que tinha lá no... Aqui a gente tinha certa liberdade de encontrar certos Fs e Gs, escolher funções adequadas, e a gente discutiu que o F de grau 2 e o G de grau 3 era o mais simples possível. Aqui o que eu estou fazendo é uma modificação, colocando o G de grau 4 agora. Você vê como você pode construir outros exemplos também. Então, você consegue facilmente construir um par para esse P aqui, e nesse caso aqui, esse par específico aqui vai ter grau 90, ou seja, muito alto. Né? É difícil estudar um cara desse tipo. Então, eu construí usando ideias análogas àquelas iniciais, eu construí um Q de grau 40. Ainda é relativamente alto, né? Mas você consegue construir
um segundo contra-exemplo também. Esse exemplo aqui, o P, ele vai ter 3 valores de implicação, diferente do Pinchuk, então vai ter um valor de implicação a mais. E o que eu omiti da outra vez, eu vou tentar explicar um pouquinho como uma ideia de como você pode fazer um estudo dessas coisas sem apelar para a compactificação de Poincaré. Porque, de fato, essas coisas são polinômios, né? Então, você não precisa usar uma ferramenta tão forte assim, né? Você pode usar coisa mais simples. Então, a estratégia foi expandir em séries de cursor desse polinômio aqui nos nos valores de amplificação desse P e nos valores regulares também, entre os valores de amplificação. Então, expandindo em série de cursor, eu consegui obter os ramos. Aqui tem 2 direções características só, esse polinômio. Entrando direção x e y igual a 0. Então, esses pontinhos aqui só... O que está entre 2 pontinhos está delimitando uma entrada, uma direção característica. Então, expandindo essa série de cursor, você consegue determinar onde que estão os ramos e tudo mais. E fazendo um estudo na parte finita, você consegue colar esses ramos, que você já sabe que o P é uma submersão. Então, você consegue colar. E, com isso, você já tem capacidade de fazer um retrato no disco de Poincaré, né? Que o disco de Poincaré é um blow-up dessa compactificação ponto, né? Então, você consegue fazer um retrato no disco de Poincaré. Então, esse aqui é o desenho desse P, segundo P no disco de Poincaré. Então, dá para ver que ele tem 6 componentes de RIB, né? Tem uma aqui, outra aqui. São 5 componentes de RIB. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, são 6 componentes de RIB, né? Nível -2, nível 0 e nível 2, cada um tem 2 componentes de RIB. E aqui está um retrato computacional desse exemplo aí, do polinômio P. Um pouquinho mais complicado do que o outro, né? E o Q, ele tem 2 valores de amplificação só. Aquele Q é igual a 40. E fazendo contas análogas, você consegue mostrar que ele tem esse retrato. Ou seja, ele tem 6 componentes de RIB também. O interessante é que ele tem essa região aqui, né? Eu acho interessante. E um desenho computacional dele seria isso. O que vale a pena ressaltar aqui é que isso aqui é uma componente só, isso aqui não vai para o... Então, eu vou procurar pontos não próprios dessa aplicação aí. Para fazer isso, bom, é mais ou menos como a gente fez no primeiro exemplo, a gente obteve uma parametrização dos níveis regulares de P. E a gente calcula... aqui estou explicando como você consegue valores assintóticos desses exemplos, né? Você tem uma parametrização do polinômio P e você dos níveis regulares de P e você calcula o Q ao longo dos níveis de P. E tem essa expressão aqui. O que é bem interessante é olhar para o denominador dessas parametrizações e do Q ao longo da parametrização. O que ele some com esses polos aqui. Esse polo aqui e esse polo. Ou seja, o que acontece? O que isso significa na prática?
é que se esse polo ou esse polo aqui, que não estão aqui no polo daqui, se o S vai para um desses polos, o que acontece? Você está indo, o domínio está indo para infinito, mas a imagem, o C é constante, e a imagem está indo para um valor finito, ou seja, você tem pontos assintóticos quando isso acontece. Então, nisso você consegue uma parametrização de duas curvas assintóticas da variedade sintótica desse exemplo. Aqui a primeira delas é tomando C igual a S ao cubo menos 3S, ou seja, P igual a S ao cubo menos 3S, e essa parte aqui é substituindo C por S ao cubo menos 3S. Então, aqui você tem uma curva assintótica, e a segunda curva assintótica é tomando S igual a 1. Se eu tomar S igual a 1 e substituir C por S, né, fazer um câmbio de variável, você tem essa segunda curva aqui, curiosamente é uma reta. Então, você tem a variedade sintótica contém uma reta. Essa primeira curva está contida nessa curva minimal e essa segunda curva está contida nessa reta aqui. Eu acho que a gente está ficando meio sem tempo, né? Então, só vou afirmar a proposição, não vou comentar a demonstração dela. Todo ponto fora do traço dessas duas curvas, ela vai ter duas imagens inversas, tá? E aqui está o desenho dessas duas curvas. Então, todos os pontos fora dessas duas curvas aqui, dessas curvas, eles têm duas imagens inversas. Aqui eu calculei a imagem inversa dessa curva que eu não provei que a variedade é assintótica de fato, mas eu acho que a variedade é assintótica, então eu calculei a imagem inversa dessas duas curvas e obtive a flor do conjunto, né? Ou seja, o que acontece aqui? Bom, vou mostrar o próximo slide. Aqui esse aqui não ficou tão bom, eu tentei fazer uma animação. Então aqui eu estou olhando para como que é mapeado esse segundo exemplo. Essas duas regiões, as regiões de mesma cor vão em mesma cor. Então, todos os pontos aqui fora da variedade sintótica têm duas imagens inversas. E é isso, né? Esse exemplo é bem mais complicado, mas é um outro exemplo. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. É curioso essa região amarela aí, né? Porque ela dá um disco ali, né, na imagem, mas na flor, ou será a geometria dessa coisa, né? Difícil imaginar. Bom, eu só queria fazer algumas perguntas. Será que tem como um exemplo ter uma variedade sintótica sendo só uma reta? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, em todos esses exemplos que eu apresentei, nos dois exemplos, todos os polinômios eles têm pelo menos dois valores de bifurcação. Tem como, num contra-exemplo, ter um valor de bifurcação só?
Bifurcação. Onde troca de comportamento. Sim, não, só para... Eu não ouvi direito a palavra bifurcação. Isso, bifurcação, Tá bom. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Bom, Hum. eu acho que a gente já passou para a sessão de perguntas, né? Porque o Felipe está fazendo as perguntas, não é? Então, cabe a nós as respostas. Então, a gente tem que responder, né? Bom, eu então vou passar direto para as perguntas, tá? Depois a gente agradece, já que ele invadiu a sessão de perguntas, né? Eu passo direto para as perguntas. Por favor, pessoal. Acho que aquela primeira pergunta sua, Felipe, se pode ser só uma reta, eu acho que não, porque tem um trabalho do Jelinek com um aluno dele de doutorado, que eles mostram que tem grau, eu não me lembro, mas o grau é maior ou igual que 2. Assim, a unirúlige e o grau é maior ou igual que 2. Então, a reta tem grau 1, né? Uhum. Então, ou seja, um conjunto assintótico, ou seja, o conjunto de Jelinek, né? Ser uma reta, no caso do 1 a 2, eu acho que não é possível. Isso aí é muito importante para a gente. Mas tem que checar exatamente lá o que tem as hipóteses. Mas eu posso te mandar depois a tese do aluno dele, eu tenho no PDF. E aquela primeira pergunta, acho que do Celso, do professor Celso, tem uma caracterização no caso polinomial, do Kurzweil e Simon, eles mostram que o conjunto do Jelinek é exatamente o conjunto do Rabier, mas essencialmente diz assim que são os pontos em que você tem uma sequência de pontos que vai para o infinito, a imagem converge para esse conjunto, e a norma do ponto vezes, no caso equidimensional, vezes a norma do gradiente, vezes a norma do gradiente, o inverso da norma do gradiente, nesse caso. Então, isso converge para zero. Então, isso quer dizer que o gradiente converge para o infinito mais rápido do que os pontos. Então tem vamos dizer assim, uma caracterização em termos do gradiente, mas não sobre o determinante. Não sei se ficou claro o que eu falei, mas assim, pega um ponto que está no conjunto que bifurca, quer dizer que tem uma sequência de pontos no domínio, que converge para infinito, o P e o Q converge para o ponto, e a norma dos pontos vezes o inverso do norma do gradiente converge para zero. Você tem uma relação aí com a norma do gradiente. Mas Luiz Renato, é a norma do gradiente de quem? Da P ou da Q? Da PQ. Ou seja, você tem o P e o Q. Entendi. Entendi. Tá, você tem o P e o Q, daí você tem o jacobiano. Aí você calcula a norma dessa matriz. Daí o inverso dela, vezes a norma dos pontos, converge para zero. No caso, isso em qualquer caso tem. Então isso te dá mais ou menos uma relação de como a norma da jacobiana, né, se comporta em pré-imagens de pontos próximos do conjunto de Jelinek. Mas se você pegar uma imagem inversa, por exemplo, um ponto na imagem inversa, será que a gente consegue entender isso que o professor estava perguntando? Utilizando isso que você falou? Acho que não, né? Porque esses seus pontos aí, eles estão indo para infinito, né? Isso, mas a norma do gradiente nesses pontos você entende. Então, mas eles estão indo para infinito, né? A gente estava querendo Entendi. Sim. Certo. Eu não acompanho bem o raciocínio de vocês, porque não tenho um conhecimento muito profundo do problema,
mas me parece que a compreensão do conjunto de bifurcação, obter alguma relação, me parece um tremendo problema, assim, em termos de você obter informações substanciais sobre a questão até da própria conjectura, né? Por que pula de 1 para 2? O que está acontecendo? Se tem alguma relação, tem aquelas coisas de sistemas dinâmicos, corrigir bifurcação, né? Como é o nome? Aquela constante. Enfim, esqueci o nome do cara que deu o nome àquilo. Então, eu estou nessa linha também. Eu estou estudando, são sistemas dinâmicos, mas existem pontos especiais que a gente chama de remarkable values, né? Então, quer dizer, são valores especiais onde a gente tem exatamente a bifurcação de uma curva algébrica. No caso que eu estou investigando, está relacionado à integrabilidade, mas tudo isso veio de um valor constante e tal. Então, quando o Felipe estava expondo, o fato de ele encontrar alguns valores onde a curva se bifurca, para mim, no mesmo momento, lembrou as coisas que eu estou fazendo como sendo pontos que tem que ter algum significado geométrico, tem que expressar algo, né? Eu estava esperando que ele me contasse isso, que ele estava falando, que foi aí que, né, chamou a atenção. Então, eu tenho o mesmo sentimento que o professor Celso tem a respeito de que vale a pena explorar e tentar entender um pouquinho mais o que está acontecendo nesses valores ali dentro do jacobiano. Às vezes a bifurcação acontece com alguma coisa se conservando, que não sei, mas você não ganha e perde assim, não ganha, só ganha ou só perde, né? Alguma coisa, mas enfim, isso é especulação, claro. Certo. E uma outra curiosidade aqui, Felipe, é uma pergunta, acho que eu já perguntei isso para você. Em todos esses exemplos, a fibra muda de 2 para 1, né? Ou seja, todos os pontos têm duas imagens inversas, a não ser aqueles pontos que estão na variedade assintótica, que tem uma imagem inversa ou nenhuma. Quer dizer, a tua pergunta é a seguinte: é verdade que numa aplicação polinomial desse tipo, os pontos fora da variedade assintótica têm cardinalidade, tem fibra de cardinalidade constante? Quer dizer, que todo mundo tem cardinalidade 2, né? Quer dizer, Essa é uma pergunta aí que eu tenho pensado. Eu não acredito que seja verdade, mas eu acho super complicado dar um contra-exemplo para isso. assim, o único exemplo que nós conhecíamos de aplicação polinomial no injetor era o exemplo de Pinchuk. Agora o Felipe tem trabalhado e tem conseguido apresentar mais exemplos, né? Então, acho que vale a pena procurar exemplos, né? Quer dizer, mais exemplos de aplicações polinomiais não injetoras com o jacobiano diferente. Interessante. Mais alguma observação, alguma pergunta? Eu confesso que esses exemplos do Pinchuk eu nunca entendi, nunca li também. E acho complicado e continuo sem entender, apesar do esforço do Felipe. Aquela maquinaria inicial lá, por que ele troço, né? Que vai somando, vai diminuindo, vai fazendo e aí é positivo e pá, né? Eu sempre me perguntei o seguinte: será que daria para entender aquilo olhando como transformações do plano no plano, que você vai fazendo e ver o que acontece, para tentar ver se tem alguma geometria que você consegue segurar e ver o que acontece, o que está acontecendo, né? Mas a pergunta que por exemplo, eu nunca tinha visto essa questão dessa cúspide aí, né? Eu não entendi ela, nem tenta me explicar, porque você não vai conseguir me explicar agora. Mas é interessante do ponto de vista, se olhar para dimensões mais altas, o que isso teria, porque me parece os objetos muito importantes aí nessa... Eu
falo da variedade assintótica porque tem a conjectura de Jelinek, né? O próximo passo seria, ela é verdadeira no plano. Ela diz que se a variedade assintótica tem codimensão 2, como é que é, Francisco? Se a variedade assintótica tem codimensão 2, Se a variedade assintótica tem codimensão maior ou igual a 2, então a aplicação é injetora. Então, por exemplo, no plano ela é verdadeira, porque a variedade assintótica ter codimensão maior ou igual a 2 no plano significa que elas são pontos, né? Ela tem dimensão 0. E então você prova, né, que se ela tem dimensão 0, a aplicação é injetora. Mas, por exemplo, em R3 não se sabe a resposta. Em R3 se a variedade assintótica tem dimensão menor ou igual a 1, então a aplicação é injetora. Por exemplo, isso não se sabe em R3. Isso não se sabe. Curioso, interessante, né? então, eu tentei generalizar esse tipo de construção em R3, com o intuito de tentar dar um contra-exemplo, eventualmente, na conjectura de Jelinek, mas eu tenho falhado miseravelmente. Bom, gente, a gente está chegando às 5 horas. Se tiver mais algum comentário rápido, a gente faz mais algum comentário. Se não, mais algum comentário, mais alguma coisa? Não, legal, parabéns pelo trabalho. Interessante. Obrigado, Sassi. Bom, então agora sim, vamos agradecer ao Felipe, né? Obrigado. E obrigado a todos pela presença. Tá bom, um abraço a vocês aí, obrigado pelo convite. Felipe. Bonito desenho.